Olá, pessoal. Meu nome é professor Antônio Eduardo Marques da Silva. As pessoas me conhecem aqui no campus virtual como Eduardo Marques. E a unidade que a gente vai tratar hoje diz respeito a roteamento estático versus roteamento dinâmico, né? A gente vai entender, então, nessa pequena aula, quais as diferenças entre roteamento estático e roteamento dinâmico. Bom, então, os tópicos que a gente vai abordar nessa disciplina, né? Vai tratar um pouquinho sobre o roteamento em geral, principalmente com foco em roteamento estático, roteamento dinâmico. Vamos falar um pouquinho sobre rotas padrão, ou conhecidas como rotas default. E vamos dar uma olhadinha em alguns protocolos de roteamento de vetor distância e estado de link, ou do inglês distância vector e link state. Tá? Então, esses são os tópicos, né, que nós vamos abordar lá na aula de hoje. Como situação problema, a gente coloca sempre no comecinho de cada apresentação, para que vocês estejam aptos a responder essas perguntinhas, né, no início, lá no final da apresentação. Eu coloquei para vocês então aí, né? Quais as diferenças entre rotear um dado com uma rota estática ou utilizando um protocolo de roteamento dinâmico, né? Tá? Então, uma pequena perguntinha, muito simples de responder, mas é interessante vocês, então, entenderem mais a aula para vocês poderem, então, responder isso com uma certa firmeza aí, né? Com certo conhecimento. Bom, roteamento nada mais é do que um processo, né, de comutação, né? Porém, o roteamento é considerado, né, um processo de camada 3, o roteador é um dispositivo de camada 3 do modelo OSI, da camada de rede do modelo OSI, porque a decisão para ocorrer essa comutação, né, é feita através do endereço IP, no caso, né? E o endereço IP é um protocolo de camada de rede. Lembrem-se que, no caso dos switches, a decisão de encaminhamento é feita pela camada 2, porque para o switch o que interessa são os endereços MAC, né? Então, aqui o roteador está considerado em camada 3 porque a tomada de decisão para poder encaminhar o dado a um destino é feita através de endereços de camada de rede, né? Roteamento também é uma definição, né, que explica por onde o dado passa numa rede. Certamente ele vai passar pelo melhor caminho que o protocolo de roteamento escolheu e ele escolhe através, né, o protocolo de roteamento escolhe através das suas métricas de roteamento, né? Existem várias métricas que a gente vai estudar durante as unidades aí. Então, já comentei com vocês que o roteador, então, toma a decisão de encaminhamento utilizando endereços de rede. Roteamento estático é uma configuração manual feita pelo administrador. Esse tipo de configuração, né, quando se altera a topologia, o administrador tem que voltar lá e configurar uma nova rota, né, porque é uma rota feita manualmente. E o roteamento dinâmico, o administrador da rede, o operador da rede, configura esse algoritmo e automaticamente os equipamentos que rodam esse algoritmo se adaptam com a rede para poder enviar o dado através do melhor caminho de uma forma automática, né? Então, toda vez que a gente falar de roteamento estático, a gente está falando de você criar rotas manualmente, e toda vez que a gente falar de roteamento dinâmico, a gente está falando de você criar, né, de você configurar o equipamento para tomar uma decisão automática de encaminhamento, tá bom? Então, aí, a definição aí rápida, né, do roteamento estático e roteamento dinâmico, né? Então, como a gente comentou, roteamento estático manual, roteamento dinâmico feito automaticamente através de um protocolo de roteamento, através de um algoritmo de roteamento. A gente vai ter aí vários tipos de algoritmos e protocolos de roteamento. Tá o exemplo, então, de uma configuração, né, utilizando rotas estáticas. Então, o administrador ele entrou nesse roteador aqui, né, e configurou, né, nesse equipamento como alcançar esse destino, né? Então, imagina que essa máquina seria na comunicação, né? Uma máquina origem, essa aqui é uma máquina destino. Então, nesse roteador aqui, o administrador acessou e configurou uma rota para chegar nessa máquina. Porém, para ele poder alcançar essa máquina, ele tem que criar uma rota para alcançar essa próxima máquina, né? Então, existe um certo trabalho manual de configuração para que você possa definir ponto a ponto as rotas para poder alcançar esse destino que você deseja, né? Esse comando que está aqui seria o comando para você criar rotas estáticas, é o comando IP route. Ele é feito no modo global de configuração. Então, lembra que você tem que entrar primeiro você entra no modo usuário, depois você entra no modo privilegiado com o comando enable, aí você dá o configure terminal para entrar no modo global, e no configure terminal no modo global, você entra com o comando IP route. Explicando rapidamente o comando IP route, né? Essa primeira parte do comando define qual é a rede que você quer alcançar, né? Essa parte do meio aqui, ó, define a máscara de rede dessa rede que você deseja alcançar. E esse último valor aqui representa a interface de saída, né, do equipamento. Aí você poderia colocar serial 0, serial 1, ou seja, a interface de saída, ou o endereço IP do próximo salto para alcançar essa rede destino, tá bom?
Então, a gente olhando aí, né, ele configurou o roteador do meio como exemplo, né? Então, a gente quer alcançar a rede, nesse exemplo, né, a rede 172.16.1.0, que seria esta rede aqui, essa rede local aqui, tá vendo? Essa rede local seria 172.16.1.0. Essa aqui seria o IP de uma interface, da interface gateway dessa rede, né? 172.16.1.1 seria o IP de uma interface. Então, como que esse roteador alcança essa rede, né? Então, ele vai colocar aqui, IP route 172.16.1.0, que é essa rede. Qual é a máscara dessa rede? 255.255.255.0. Isso aqui é um /24, né? Então, se a gente for considerar na representação decimal pontuada, o /24 equivale a 24 bits, ou seja, 8 bits ligados no primeiro quinteto, 8 no segundo e 8 no terceiro. Então, a gente vai ter 255.255.255.0, né? Por isso que está aqui 255.255.255.0. Seria a máscara de rede dessa rede destino. E o endereço IP do próximo salto em relação a esse roteador do meio para alcançar essa rede. Qual que seria o IP do próximo salto, então? 172.16.2.1, né? Eu estou aqui, eu quero alcançar aqui. Qual que é o IP para chegar aqui? 172.16.2.1. Então, dá um exemplo aí da configuração de uma rota estática. É claro que para você alcançar aqui, né? Se for alcançar aqui, você tem que configurar também esse lado. Se você tiver aqui e quiser chegar aqui, você tem que identificar também essas redes. Se você tiver aqui no Starlink e quiser chegar lá na ponta, você também tem que indicar as redes para poder alcançar. Então, notem que a configuração estática é uma configuração manual que é feita pelo administrador, tá? Então, essa é a definição aí de roteamento estático. Rota default é uma rota estática. Só que a gente considera uma rota default porque é uma rota que eu não quero exatamente alcançar um destino específico, né? Seria mais ou menos assim, pensando, né, na rota default. Imagina que você está dentro de uma rede local, uma determinada máquina quer enviar um dado para uma rede exterior, a sua rede local, e ela quer encontrar o caminho de saída para alcançar essa rede. Então, ela quer mandar lá para o provedor de acesso, por exemplo, né, para a nuvem, né, para a internet. Então, é a definição de uma rota estática, uma rota default, perdão, né, que é um tipo de rota estática. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que se configura a rota default, né? IP route é o mesmo comando. Por que é 0000? Porque, assim, eu não tenho uma rede específica, né? Então, o 0.0.0.0 no IP significa qualquer rede, né? Então, IP route para qualquer rede, para qualquer máscara de qualquer rede, com a interface de saída S1, né? Ou eu poderia colocar o endereço IP do próximo salto em relação a essa comunicação também, né? Tá? Então, um exemplo, né, de como que a gente configura aí uma rota padrão, uma rota default. Roteamento dinâmico, como eu comentei com vocês, é uma forma, né, de você configurar automaticamente. Para você fazer isso, é claro que o administrador precisa entrar com comandos para poder ativar o processo de roteamento. Uma vez ativado, o processo de roteamento vai fazer sozinho, automaticamente, a escolha dos melhores caminhos para poder entregar um dado no destino correto. Então, esse protocolo de roteamento, uma vez aplicado, ele precisa tomar, então, decisões de encaminhamento. Ele precisa estar ativo nos roteadores para atualizar essas informações de roteamento. Então, além dele escolher o melhor caminho, ele tem que ficar aprendendo, né, novas rotas, ou rotas que falham, para ele poder manter essa tabela de roteamento, essa tabela de rotas íntegra, né? Então, essas são as principais funções aí de um protocolo de roteamento. Alguns exemplos de alguns protocolos de roteamento que eu coloquei para vocês aqui, né? Protocolo de roteamento dinâmico. O RIP versão 2, né? O SPF, muito conhecido. O ICS, também é um outro protocolo de roteamento. O IGRP é um protocolo de roteamento já da Cisco, é um protocolo de roteamento proprietário. E o EIGRP, que é um Enhanced, né? Ou seja, um protocolo parente do IGRP da Cisco, também é proprietário da Cisco, porém um protocolo mais avançado, né? Quando a gente for estudar aí cada protocolo desse, vocês vão entender aí o que significa essa palavra avançado, né? O que ele traz de melhor em relação aos outros, tá bom? Então, alguns exemplos que eu coloquei para vocês de protocolos de roteamento. Existe também uma diferença entre protocolos de roteamento para protocolos roteáveis, ou seja, protocolo de roteamento são esses caras aqui, né? Ou seja, eles são utilizados para identificar qual o caminho que eu vou enviar um dado para um determinado destino. Essa é a função de um protocolo de roteamento. E esses caminhos são definidos através de métricas de roteamento. No caso dos protocolos roteados, são protocolos que carregam a informação propriamente dita. Ou seja, quando você tem, por exemplo, o protocolo IPv4, o protocolo IPv4 no seu campo payload, no seu campo dados, ele está carregando a tua informação. Tá certo que aquela informação ela é segmentada, mas notem que este protocolo carrega a sua informação.
tá bom? Então, é a explicação dos protocolos roteados ou roteáveis. É muito importante você não confundir protocolos roteados com protocolos de roteamento, tá bom? Protocolo de roteamento escolhe o melhor caminho para poder entregar um dado. Protocolo roteado carrega o dado em si para poder chegar esse dado corretamente no destino. Tá? Então, eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui. O IPv4, IPv6, o IPX, que é um protocolo que foi muito utilizado pela Novell no passado, o AppleTalk da Apple e outros protocolos roteáveis existentes no mercado. É claro que o nosso curso está dando um foco principalmente em IPv4 e IPv6, porque hoje praticamente a maioria das empresas, né, utilizam esses protocolos roteados, né, ou roteáveis. Na hora que a gente utiliza roteadores, esses roteadores estão dentro, geralmente, de grandes redes. E essas grandes redes administradas por um órgão em comum, né, por um administrador em comum, é conhecido como AS, do inglês Automated Systems, ou do português Sistema Autônomo. Então, os roteadores, eles podem trabalhar dentro do sistema autônomo ou também podem interligar os sistemas autônomos em si. Então, a gente vai ter protocolos que rodam dentro dos sistemas autônomos, dentro dos AS, e protocolos que ligam esses vários AS. Tá? Então, a gente vai ter protocolos interiores, que são protocolos que estão dentro de um AS, e protocolos exteriores, que são protocolos que ligam esses AS. Está o desenho ilustrando isso, né? Aqui eu tenho um sistema autônomo 1, representado, né? Aqui eu tenho um sistema autônomo 2, e note que dentro do sistema autônomo 1 eu tenho 4 roteadores usando um protocolo de roteamento interior. E entre os sistemas autônomos eu tenho também um caminho, né? Aqui no caso ele não fala se tem vários caminhos, mas eu posso ter um caminho só para alcançar um próximo sistema autônomo. Né? Então a gente vai ter protocolos que rodam aqui dentro e protocolos que rodam entre os sistemas autônomos. E tá aí então, o que é um IGP? É um Interior Gateway Protocol. É um protocolo que roda dentro de um sistema autônomo. Me dá alguns exemplos de IGP, então, professor Eduardo. Alguns exemplos de protocolos IGP. O RIP, o IGRP, o ISIS, o SPF, né? A maioria dos protocolos que a gente aprende, né, no curso, né, são protocolos interiores, são protocolos IGPs. E os protocolos IGPs, por sua vez, de Exterior Gateway Protocol, são protocolos que ligam os sistemas autônomos. Aqui eu tenho 2 sistemas autônomos, sistema autônomo 100 à esquerda, sistema autônomo 200 à direita, e aí eu estou ligando esses roteadores através de uma rota estática, pode ser também, ou através de um protocolo de roteamento exterior. E o protocolo de roteamento exterior mais conhecido pelo mercado é o protocolo conhecido como Border Gateway Protocol, ou BGP. Tá bom? Então, já comentei dos protocolos IGPs. Dentro do protocolo IGP eu tenho várias classificações. Aqui eu falei para vocês alguns tipos de protocolos, mas eles estão classificados dentro de uma estrutura, que podem ser vetor distância, né? É uma classificação, ou distância vector em inglês, estado de enlace, ou link state em inglês, e a Cisco trata um protocolo em específico, um protocolo proprietário, ela trata com um protocolo avançado, né? Um protocolo de vetor distância avançado, ou também conhecido como protocolo híbrido. Então, vocês podem encontrar na literatura da Cisco tanto protocolo avançado como protocolo híbrido, que seria o EIGRP. Tá bom? Então, aí estão as classificações dos 3 protocolos interiores. Para poder ilustrar isso também, eu mostrei para vocês, então, o distance vector do lado do link state. Como exemplo de distance vector, né, a gente pode falar do RIP. E o RIP, para ele, o que importa é a quantidade de saltos que esse dado faz para poder alcançar um destino. Essa não é a principal característica de um vetor distância, né? A principal característica é essa atualização entre vizinhos, né? Atualizações simples, podem ocorrer loops, tem uma convergência demorada, então existem várias características específicas para o protocolo ser considerado um protocolo de distância vector, né? O RIP, no caso, é um deles. E o RIP, por sua vez, é um protocolo antigo, muito simples, mas para ele está pouco interessado, né, em verificar qual a velocidade de um link, né? Ele está preocupado na distância que ele vai fazer para poder sair de um caminho e chegar no outro. Já no link state é um protocolo um pouco mais modernizado, né? Mais performático. É como se tivesse um banco de dados do roteador, esse algoritmo calcula, né, esses vários caminhos aprendidos, né, através da troca de informações entre roteadores,
e aí toma por si só o melhor caminho. Então, no caso do link state, o SPF é um exemplo de um protocolo link state, ele está preocupado com outras características, né, com outras métricas de roteamento, e não somente saltos. Então, aqui está mostrando exatamente isso, né? Pode ser que, no caso do link state, o caminho seja mais longo, mas a velocidade para alcançar aquele destino seja mais rápida, tá? Então, não necessariamente a distância, né, de um roteador para outro é a melhor, né? Às vezes, o caminho, né, mais rápido é o melhor. Então, isso vai depender muito de cada protocolo que você utiliza e cada métrica que cada protocolo tem. Então, o vetor de distância, como eu comentei, ele faz uma divulgação de tabelas de rotas completas entre vizinhos. Então, está mostrando o roteador A, o roteador B, o roteador C, e ele está trocando suas tabelas de roteamento. Ou seja, ele aprendeu a rota Y e a X, né, esse roteador A, e ele conta para B a rota Y e X. B, por sua vez, conta para a rota Y e X, que ele aprendeu de A. Roteador A ignora a rota X, porque ele já sabe a rota X, e aprende a rota Y. Roteador C aprende W, X e Y, conta Z para B, que conta para A, que vai contando, né? Então, notem que a divulgação das tabelas de roteamento são feitas através de vizinhança, né? E de uma forma completa. Ou seja, se o roteador A receber uma tabela com as informações que ele tinha passado anteriormente, então ele vai ter que analisar se essa rota é melhor ou não e vai excluir essa rota, né? Não precisa aprender de novo, né? Ou seja, essa rota foi ele que gerou inicialmente. Beleza? Então, está aí uma das características principais de um vetor de distância. E essa divulgação de rotas tem uma certa demora. E essa demora faz com que a convergência, né, se torne lenta. O que é convergência, né? Convergência é o tempo que a rede tem para poder aprender as rotas, ou seja, para ter todo o conhecimento da rede. Então, quando a gente fala que os roteadores convergiram, é que todos os roteadores têm conhecimento de como alcançar as suas redes da sua topologia. Do estado de link, não. Do estado de link eu aprendo eventos, né? Aqui no caso, se eu estiver utilizando o SPF, eu vou ter aí os LSAs, né? Os Link State Advertisements. Esses eventos são armazenados dentro de uma estrutura, né? Conhecida como árvore topológica, que nada mais é do que uma estrutura de banco de dados topológico, que constrói essa árvore topológica. E baseado nessa construção de árvore topológica, eu tiro, né? Baseado nesse algoritmo de roteamento, eu tiro qual o caminho melhor para poder alcançar uma determinada rota. Então, notem que aqui no caso, eu não estou contando uma tabela no meu vizinho, eu estou contando eventos, eu por si só armazeno dentro de um banco de dados, o meu algoritmo extrai uma tabela, uma árvore topológica, e dessa árvore topológica eu escolho a melhor rota para alcançar aquele destino. Então, notem que no caso dos link state, eles trabalham muito parecidos com um banco de dados, tá? É um protocolo muito mais performático, a convergência dele é muito menor, né, em relação ao tempo, né? É muito mais rápido que a convergência do vetor de distância e, com certeza, é um protocolo mais utilizado para grandes redes, né? Os vetores de distância são protocolos usados para pequenas redes. Aqui eu coloquei para vocês algumas características, né? Então, no caso, Ripiversão 2, ele é um protocolo de interior, né? Um IGP de vetor de distância. O SPF é um protocolo de link state, também interior. O IGRP e o EGRP são protocolos também interiores, né? No caso, os dois são de vetor de distância, porém o EGRP é considerado um protocolo avançado de vetor de distância, ele acaba juntando funcionalidades de link state e de vetor de distância. E o BGP já é um protocolo exterior, né? O Border Gateway Protocol é um protocolo do tipo EGP, então a função do BGP é fazer a ligação desses AS. Bom, pessoal, eu quero agradecer então de hoje, né? Vale lembrá-los da importância da leitura do material prévio, né? Com certeza o nosso material que a gente desenvolveu para vocês, ele é bem completo, tem bastante referência de livros, de sites, alguns deles carregam vídeos da internet ou artigos, então é muito importante que vocês leiam com bastante calma, né? O material, assistam os vídeos, né? Para que vocês possam ter mais conhecimento das matérias rápidas, né, dessas nossas videoaulas que a gente passa para vocês, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos e desejar uma próxima aula.